Vamos agora trazer informações sobre a guerra em Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que não vai aceitar um acordo a qualquer preço para libertar os reféns que continuam sob o poder do Hamas. É assunto para o Michel Gavendo, está conosco ao vivo lá em Israel. E, Michel, é uma declaração que vem no momento em que as manifestações por aí ganham cada vez mais força, né? Isso, bom dia, Carol, bom dia a todos. Muita pressão em cima de Benjamin Netanyahu para que se faça algum acordo, algum tipo de trégua com o Hamas para a libertação dos reféns. Até agora não há nada concreto. Netanyahu diz que não vai aceitar libertar milhares de prisioneiros palestinos porque muitos Israel considera que tem sangue nas mãos, quer dizer, são palestinos que foram presos, muitos são membros do Hamas e foram acusados e participaram de atividades terroristas, e isso Netanyahu se diz contra a libertação dessas pessoas em troca dos reféns que estão com o Hamas. Netanyahu sofre manifestações internas das famílias dos reféns que pedem que se faça qualquer tipo de acordo, sofre também manifestações dentro da própria coalizão de governo. Ontem o ministro Itamar Ben-Gvir fez críticas ao governo, disse que também Israel depende muito dos Estados Unidos, afirmou até que se o presidente norte-americano fosse Donald Trump, a situação seria diferente. Há negociações para mais uma trégua e libertação de reféns. São cerca de 130 israelenses e pessoas de outras nacionalidades que estão no cativeiro na faixa de Gaza. Não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas, nem onde elas estão. É claro, segundo Israel, elas podem estar em algum lugar, em algum esconderijo subterrâneo do Hamas, na região de Khan Yunis. Lá também continuam os combates, tanto no norte da faixa de Gaza quanto na região de Khan Yunis, continuam fortes combates entre Israel e o Hamas, tanto em cima da terra, segundo o exército, quanto em esconderijos subterrâneos do grupo. Israel também ameaça agora expandir a atividade para a fronteira com o Egito, porque, segundo o país, de lá ainda pode haver túneis por onde o Hamas recebe armas e outro tipo de ajuda para continuar combatendo. Então, continuam as negociações por uma trégua. Houve uma trégua, a gente lembra, em novembro, quando foram libertados cerca de 100 reféns israelenses. As negociações ocorrem de maneira secreta entre os serviços secretos de Israel, do Egito e também dos Estados Unidos, com mediação do Catar, é claro. O Hamas deveria ontem ter anunciado uma posição sobre a última oferta que foi feita, que incluiria pelo menos 40 dias de trégua e a libertação de um número limitado de prisioneiros palestinos em troca de reféns israelenses. Há muitas opções em cima da mesa, as negociações são secretas, há um pouco de avanço, pode haver um anúncio a qualquer hora de avanço nas negociações ou de algum tipo de acordo, mas por enquanto nada de concreto, tudo feito de maneira secreta. Carol. Obrigada, Michel, pelas informações. Vamos com a análise. Américo Martins já aqui conosco. Américo, inclusive, enquanto o Michel trazia as informações, as imagens que acompanhávamos eram imagens dessas manifestações que têm tomado conta de Israel. Elas voltam a acontecer. Se antes do conflito com o Hamas, Américo, o que acompanhávamos eram protestos contra a reforma do judiciário proposta por Netanyahu, agora é justamente esse acordo para a libertação dos reféns que está em jogo, que é foco dessas manifestações. Quais são os riscos para Benjamin Netanyahu? Ele corre o risco de deixar o poder? Carol, é praticamente certo que ele deixe o poder com o final da guerra, quando Israel vai começar ali uma investigação sobre os eventos do dia 7 de outubro, as falhas no sistema de segurança, também vai se julgar muito, obviamente, as garantias que o Netanyahu, ao longo do tempo, quis dar ao povo israelense de que estariam seguros com essas políticas que ele adotou desde o início da carreira, basicamente de sabotar qualquer tipo de acordo
acordo diplomático com os palestinos. Isso aí acabou não funcionando, como se viu nesses ataques, então ele vai estar numa posição ali muito frágil com o final da guerra. Mas ainda não existe, como o Michel relatou agora brilhantemente, não existe nenhuma expectativa de que essa guerra acabe tão logo. Pode acontecer sim esse acordo, um acordo de cessar-fogo que envolveria também a libertação dos reféns e troca deles por prisioneiros palestinos, mas nem isso está garantido. E o Netanyahu está embaixo de muita pressão. Ele está sendo pressionado, primeiro, pelas famílias dos reféns, que exigem, obviamente, qualquer tipo de acordo o mais rápido possível para que eles sejam libertados e suas vidas sejam preservadas. Essa é a prioridade absoluta ali, ou pelo menos deveria ser, do governo israelense. Ele também está sendo pressionado externamente pelos Estados Unidos, que vem aumentando ali a sua pressão para que adote uma tática de guerra menos destrutiva na faixa de Gaza, embora já seja tarde adotar esse tipo de política, porque mais de 90% da população palestina foi deslocada de suas casas, um número impressionante de prédios e residências foram completamente destruídos e continuamos com uma grande crise humanitária, sem comida disponível, sem água, sem remédios suficientes, brigas ali, disputas, lutas envolvendo batalhas, envolvendo todos os locais da faixa de Gaza, inclusive hospitais, escolas, as agências da ONU. Então, muito complicada essa situação, embora os Estados Unidos venham pressionando. E agora, como o Michel também relatou, um aumento da pressão interna dentro da coalizão, que é uma coalizão extremista, uma coalizão de extrema-direita, o governo mais radical que já existiu na história de Israel. Então, você tem figuras como o ministro da Segurança Interna, o Ben-Gvir, que é um completo radical, chegou a ser condenado, inclusive, pelos tribunais israelenses com relação a racismo, declarações racistas, tentativas de terrorismo contra os palestinos. É a figura mais radical ali, provavelmente, dentro do governo israelense, e ele também pressionando o próprio governo, porque, ao contrário dos Estados Unidos, ele não quer nenhum tipo de concessão aos palestinos, inclusive nessa questão de ajuda humanitária. Ele defende, inclusive, a volta de colonos israelenses para a faixa de Gaza, que seria, obviamente, alvo de muitas críticas internacionais. Então, o Netanyahu, neste momento, continua no poder, continua se segurando, mas debaixo de muita pressão. De qualquer forma, Carol, muito pouco provável que alguém tente a derrubada do primeiro-ministro neste momento, com o país ainda em guerra. Israel continua ali focada, o governo e a população, nessa questão da guerra na faixa de Gaza, mas certamente o futuro dele vai ser muito mais complicado quando o conflito acabar. Obrigada, Américo Martins. A gente vai acompanhando, claro, os desdobramentos do conflito em Gaza, trazendo sempre também os aspectos políticos, o que está em discussão quando falamos sobre a guerra. Obrigada, Américo. Até já.